Calma aí. Ai, olhar. Por motivos de pré-vestibular, tenho prova domingo, não tô conseguindo elaborar coisas maiores. Eu me diverti muito há algumas semanas fazendo aquele vídeo só, ficar desenhando e conversando rapidinho. Então eu pensei, por que não? Eu me diverti muito fazendo aquela página e desde então tá sendo bem menos doloroso abrir esse caderno, porque eu olho e vejo, nossa, a página tá mais preenchida do que tava, né? Só que temos outras questões. Eu sempre acabo começando, quando eu vou desenhar no sketchbook, alguma coisa assim, eu sempre acabo indo pra páginas aleatórias, porque eu não gosto do compromisso de ficar fazendo uma página depois da outra. Eu não sei o que eu tenho, mas se eu faço isso, eu não termino nada. Então, o que eu costumo fazer é, tipo, eu, sei lá, abro uma página aleatória, daí faço aqui, aí eu vou lá, abro outra página aleatória, tem mais coisa. Daí... Só que quando você abre de novo pra fazer mais coisa, o que acontece é que você olha pra aquelas páginas antigas com desgosto, porque fica, meu Deus, que coisa como tá feio, né? Pensei, por que já que eu vou ter prova, eu não tô conseguindo, por exemplo, trabalhar naquele curta por enquanto, porque eu tô com muito estresse por causa da prova. Preciso fazer uma coisinha mais leve e ao mesmo tempo eu não queria deixar aqui sem vídeo. Eu pensei, vamos fazer outro sketchbook session, né? Foi divertido fazer da última vez. Então, eu tô vendo qual página que eu vou escolher pra fazer isso. Tem muita página, se você ver, tipo, que eu comecei inacabada e não continuei. Sabe, eu quero escolher uma pra dar uma repaginada aqui, enquanto a gente conversa sobre coisa aleatória. Uma página que acaba... Ai, eu vou cair. Uma página que acaba me trazendo muito desgosto, essa daqui. Porque eu comecei a trabalhar nela por causa de um RPG que eu tava jogando com uma amiga minha. E esse aqui era um dos personagens. E eu tinha uma intenção toda, tipo, vou fazer todo um aesthetic nessa página e tudo mais. E vai ficar super... e não sei o que, e por algum motivo eu acabei desistindo dessa página. Eu acho que porque eu fui olhando e fiquei, a anatomia tá toda errada aqui, e sabe, tá feio, tá estranho, porque eu errei a anatomia. Esse não tá ruim, só que como eu errei nesse daqui, me deu preguiça de continuar. Então, eu só acho muito feio como as coisas estão aqui. E toda vez que eu abro esse caderno, um dos motivos, uma das raivas que eu tenho é essa página. Mas dá uma repaginada nessa página que com certeza eu quero. Eu não sei se eu vou manter ela pra só esse personagem, porque o meu hype nesse universo de RPG passou, então, pelo menos por enquanto. E eu tava com umas ideias diferentes, sabe? Talvez de manter esse daqui, porque eu não desgosto desse desenho. Mas desse, ai cara, a anatomia tá toda feia. Sabe, a pintura tá esquisita também. Eu comprei o kit de marcadores da Touch de 165 cores, mas ainda não chegou. Então eu vou ter que trabalhar com o meu kit menor. Só que eu não posso arrancar essa página, porque eu tenho um spread todo bonitinho de ordem do outro lado. Eu não vou arrancar. Pra não ignorar a existência e não ter que colar essas duas páginas, eu vou colar coisas por cima dessa desgraça pra que ele nunca mais seja visto por ninguém. E você vai embora. Eu gosto da temática vermelho nessa página. Por mais que eu não acho que eu pintei da maneira certa aqui no fundo, eu ainda pretendo manter um pouco mais essa estética puxada pro vermelho. Talvez pela obsessão nova que eu tô tendo ultimamente, é colar um demolidor enorme aqui. Só que como que eu vou fazer isso? Ótima pergunta. E eu mesma não sei responder, mas ótima pergunta. Eu tenho folhas coloridas aqui. A minha ideia talvez seja fazer tipo uma versão em outra folha do demolidor aqui e colocar pra manter essa estética vermelha. E daí depois eu tento trazer outros elementos em vermelho. O que eu vou fazer vai ser pesquisar no Pinterest e colocar tipo, vermelho. Isso ali, vermelho. Aesthetic. E aí eu vou preencher essa folha, porque, meu Deus, chega da existência dela. E pra isso, eu tenho também o meu caderno, que ele tem uma folha... Esse caderno foi bem baratinho na Shopee, inclusive. Eu uso ele geralmente pra desenhar com caneta, sabe, umas coisinhas meio aleatórias, assim. E a folha dele é muito boa. Eu tô considerando, talvez, tirar uma dessas folhas, fazer o desenho aqui e preenchendo, tipo, preencher pelo menos essa parte, colar aqui, sabe? Pra começar... Se você não sabe fazer rosto, isso aqui não é um tutorial não, tá? Porque eu tô com uma leve dor de cabeça, então muita paciência eu não tô tendo. Errei já a posição do rosto, ele tá olhando pra baixo, ele não está olhando pra frente. Quer dizer, tá de perfil, mas está olhando pra baixo. Eu decidi fazer o demolidor. Por quê? Por motivos de que meu vício pela série... Eu ainda não li os quadrinhos. Eu até dei uma pesquisada, porque eu tenho interesse em ler os quadrinhos do Demolidor desde que eu era muito mais nova. Só que... sei lá, eu nunca fui muito atrás. Eu ficava... e se eu lesse os quadrinhos? E se? Fui.
não conheço, assim, a história dos quadrinhos, né? Mas eu vou querer ler os quadrinhos, mas por enquanto, como eu não li, eu vou focar em falar só sobre a série. Mas é um vício que volta de tempos em tempos. Eu sempre me perguntei por quê porque eu não sou tão chegada em conteúdo, assim, de herói, de vigilante, essas coisas assim. Nunca fui de consumir muito. E eu lembro que lançou Demolidor, eu acho que foi quando eu tinha uns 15, 14 anos. Eu tinha 14 anos quando lançou, então foi em 2015. Na época, ainda pela Netflix, agora a gente tá com a série disponível na Disney, né? Porque, se eu não me engano, a Disney comprou os direitos da Marvel, foi alguma coisa assim. E eu lembro que eu fiquei meio assim, tipo, a série parece legal e tudo mais, só que não sou tanto de assistir esse tipo de conteúdo, não acho que eu vou ver. E aí eu fiquei enrolando alguns meses pra finalmente assistir e tudo mais, porque toda vez parecia um trailer pra mim, sei lá, no YouTube ou alguma coisa assim, eu ficava, caraca. Tá, eu lembro que eu tive que levar minha irmã numa viagem de colégio, então eu tive que ir pro colégio, sei lá, umas 3 da manhã, porque o ônibus ia sair desse horário, então eu acordei muito cedo, e aí eu levei ela e voltei pra casa, porque minha aula só ia ser, sei lá, umas 7 da manhã. Eu não consegui dormir, tava entediada no meio da madrugada. Olhei pra aquela série e pensei, por que não? Cara, foi eu dar essa chance? Foi ladeira abaixo, porque eu maratonei. Eu não lembro nem quantos episódios, porque eu não lembro quanto tempo eu tive. Mas eu maratonei, eu lembro que eu baixei os episódios pra ficar vendo mais. E aí eu fiquei vendo mais e mais. E aí, enquanto eu assistia, eu lembrei que algumas vezes o filme do Demolidor, aquele antigo, eu não vou saber o nome, talvez eu coloque aí na tela se eu não for preguiçosa, ele passava na sessão da tarde. E eu lembro que eu ficava meio hipnotizada, assim. Eu ficava, caraca, parece legal, parece legal. E eu não me lembrava disso. Eu fui lembrar depois que eu fui assistir, porque eu fiquei, mas eu conheço essa história. E aí, virou um vício. Maratonei aquela desgraça. Aí, na época, só tinha a primeira temporada, aquela bexiga. E fiquei em depressão, fiquei esperando sair o resto, porque, se não me engano, são o quê? 3 temporadas, né? Da Netflix. Sem contar o The Defenders. Eu falei certo. E eu também já assisti algumas vezes, só por causa do Demolidor. E por causa da Jessica Jones também, porque eu gostava dela. Mas não vou mentir, meu objetivo foi... Até porque Jessica Jones, nosso final... eu não fui a maior fã daquele final, não, tá? Nossa, eu desenvolvi todo um pensamento. Cadê que eu lembro? Porque... tá. Demolidor, né? A série muito boa, muito boa, muito boa. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque eu acho que um dos meus vícios principais em relação a isso é porque o personagem é muito bem feito. Os personagens de Demolidor é tudo muito bem feito, assim. E, de novo, eu não sei como é nos quadrinhos, né? Ai, meu Deus, desde sempre, eu sempre tive muito ódio com o rosto de perfil, meu Deus. Ih, esse chifre tá meio pega, né? Não é pra eu substituir um desenho feio por outro feio, não. Minha maior dificuldade sempre com o rosto de perfil era essa parte do nariz e a boca. Nossa, ele tá parecendo que tá fazendo um bico. Essa era a maior dificuldade. Tipo, estudava anatomicamente como que já... É que cabeças, na verdade, por mais que você estude como a anatomia funciona de uma maneira padrão, ela tem diferenças, né? Varia de pessoa pra pessoa, como que essa proporção entre nariz e queixo vai funcionar. Por isso que é sempre bom quando você vai desenhar alguém, ou vai montar um personagem do zero, você ter diferentes referências, pra você entender como é que pode funcionar. Pra não ficar todos os rostos iguais e tudo mais, e você pegar a essência do que você quer passar. Pra mim não fazia sentido antigamente. Daí, voltando a falar sobre Demolidor, e daí fica, tipo, a recomendação, caso você não goste tanto de histórias de herói, vigilante, essas coisas assim. E Demolidor, quando eu vi pela primeira vez, o que acho que me prendeu mais, não só pela estética vermelha, porque eu gosto muito da estética vermelha, mas pela seriedade do negócio. Ela é muito bem feita com isso, porque ela ainda traz aqueles clichês de herói, anti-herói, de vigilante, essas coisas assim. Ela traz. Só que o clichê, não necessariamente ele é ruim. Acho que as pessoas, elas têm muito essa ideia de associar a ideia de clichê a uma coisa ruim. E não é verdade. Um clichê, ele é bom quando ele é bem feito. É meio manjado, digamos assim, por isso que a gente chama de clichê? Sim. Só que isso realmente não significa que ele vai ser ruim. Um clichê, ele pode ser super divertido e bom de assistir, emocionante de assistir. Você ainda vai se apaixonar por aqueles personagens se eles, mesmo dentro do clichê, tiverem sua individualidade. E é isso que os personagens de Demolidor trazem, sabe? Você consegue ver alguns clichês, sim, no desenvolver da história, sobre essa luta sobre o vigilante querer trazer pra cidade, fazer da cidade um lugar melhor. Por mais que a gente acompanhe muito todo o desenrolar do Matt até ele se tornar o demônio de Hell's Kitchen, você também acompanha todo o desenvolver dos outros personagens também. Você não fica preso só
na narrativa do Matt. Você conhece a Karen direito, você conhece o Fogg direito, você conhece os personagens que eles estão tentando salvar, sabe? Que eles estão tentando fazer da vida uma coisa mais justa. E logo no primeiro episódio, a gente já conhece a Karen de uma forma... Nossa, pá, é um impacto, assim. Consegue desenvolver carinho, sentimento pelos outros personagens, sabendo mais sobre... Querendo saber mais sobre eles, sabe? Querendo saber mais sobre a história em si. Você não se prende à cidade e a gostar da cidade porque ele gosta. Você começa a gostar por conta própria. Pra mim, eles acertam muito em não deixar o protagonista como o centro do mundo e o centro do universo, e você só quer defender aquela coisa porque aquele personagem defende aquela coisa. Eu até considerei fingir que é o mesmo dia, mas eu não vou mentir não. Tive que parar ontem, porque saturei um pouquinho. Voltamos hoje pra decidir o que mais a gente acrescenta aqui nessa página. Então, até então, temos nosso demolidor aqui, seguindo as cores. E eu fiz uma linha vermelha aqui também, só pra dar uma estéticazinha. Então, eu não sei se vai dar pra ver aqui, por causa da luz, mas eu tô tentando achar algumas referências em vermelho pra acrescentar aqui na página. E eu tava considerando, tipo, sei lá, uma espiral, sabe? Colocar uma espiral, talvez algumas frutas em vermelho, mas eu tô muito de olho nisso daqui. Eu tava pensando em fazer, tipo, aqui no cantinho, talvez um quadrinho com essas luzes em vermelho. Daí eu... Ai, será que o reflexo tá indo muito e não dá pra... Enfim, talvez essas luzes aqui no cantinho, um pouco... Assim, algumas referências em vermelho. Não necessariamente a ver com os personagens colocados, mas eu quero uma estética vermelha pra essa... Talvez uma mão assim também, sabe? Então eu tô dando uma olhadinha aqui. Cerejas também, quem sabe, mas eu não sei bem como que eu posso colocar... cerejas... Nossa, isso me lembrou, na verdade, a Estátua da Justiça que aparece no começo de Demolidor. Pode ser uma boa ideia, talvez, deixar ela aqui. Agora, onde exatamente, eu não sei ainda, mas pode ser uma boa ideia. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui, daí eu vou trazendo as ideias. Relógio. Volto já com as ideias, pra não ficar torturando vocês com isso. Se a gente for tentar organizar aqui a página pra que ela dê certo, eu vou, talvez, delimitar... Eu vou usar a régua, na verdade, só pra ficar mais bonitinho. Talvez deixar assim. E se ficar por trás do Connor aqui? Porque eu acho que talvez assim... Será que ficou muito pro lado? Não, calma, meu objetivo era deixar... Tá vendo? Já me perdi, já. Vamos torcer, A gente vai fazer o seguinte, a gente vai só fazer e torcer pra dar certo. E eu queria que meus marcadores novos já tivessem chegado, que daí eu podia fazer uma variedade maior de vermelho, porque eu não tenho, e nem de tons de pele no geral eu tenho também. Então, o desenho de referência, ele tem essas lamparinas aqui na frente. Vou deixar algumas como principal e outras lá atrás. Fazer tipo assim, ó. Uma aqui, aí outra maiorzinha mais aqui em cima, talvez. É tão estranho não fazer sketch com lápis de cor. Mais uma aqui. Daí a gente vai ter, tipo, vou usar a régua, né? Deixa eu usar a régua pra ficar tão feio. A gente tem o nosso principal, não, mais pro meio, sua besta. Vamos ter várias outras atrás. Aqui, menorzinho. Eita, lamparina feia, pô. Vou deixar uma, tipo, assim, ó.
Nossa, que filha da p... Eu achei que eu tava gravando e eu não tava. Meu Deus, quanto tempo que eu tô falando sozinha. Eu tenho essas opções aqui de vermelho pra tentar fazer esse efeito. E eu vou tentar aqui. Não sei se gravou essa desgraça, mas ó, ficou assim os sketches do negócio lá. Tá, eu resolvi também colocar junto esse green gray aqui também pra dar só um efeitozinho maior de sombra. Então a gente vai tentar. Se a gente quer uma luz, a gente vai sair do mais claro. Daí a gente vai vir com um pouquinho mais escuro, que não é quase nada, meu Deus. Ou será que é o contrário, meu Deus? Tá, pera. E aí você vai vir assim. Eu vou tentar o contrário, calma. Assim. Daí depois assim. Aí, tá. E eu só vou torcer com todas as minhas forças pra que com o preto isso ao menos lembre uma luz. Vamos. Tá. Por favor, não dê merda. Mas eu não tô gostando da quantidade de lâmpadas que tem aqui. Acho que eu vou tirar, por exemplo, você. Você vai sair. Você. Meu Deus, não é possível que eu vou começar a porra de uma reforma agora. Vamos. Eu deixei aqui, coloquei as lâmpadas aqui, e aqui eu achei que seria interessante deixar esse detalhezinho em amarelo. É uma música, faz parte da playlist desse personagem daqui, então eu achei que seria interessante ter esse detalhezinho em amarelo, porque também me lembra um Demolidor. E eu tô pensando o que eu posso fazer pra preencher aqui no fundo. Eu considerei fazer a Deusa da Justiça aqui, que aparece em Demolidor, só que eu tô na dúvida em como que eu vou diagramar isso daqui. Porque se eu colocar ela aqui no centro, eu tenho só medo de ficar muita informação aqui e, sabe, se perder um pouco na página em si. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero deixar esse espaço vazio, sabe? Eu acho que esse espaço vazio aqui não sei, tá estranho. Eu vou tentar pensar aqui no que eu posso fazer. Talvez sem pintar o fundo, sabe? Talvez fazer ela aqui e puxar esses galhos pra ficar meio que atrás dela. Ai, mas sabe o que seria bem legal, na verdade? Fazer ela aqui e o braço dela talvez se estender por cima. Só que se estendesse por cima, eu teria que fazer no papel. Só que eu não quero que ele cubra, por exemplo, o Connor. Deixa me pensar. É isso, eu vou finalizar aqui. Eu acho que comparado pelo menos como aquela página tava, tá melhor. Na verdade, antes de finalizar, deixa só eu... A gente vai só finalizar assim, pra não ficar tão branco. Ok, acho que talvez eu faça só alguns desses traços um pouco mais grossos. Mas eu acho que temos a página. Talvez eu coloque algum detalhinho amarelo aqui. E já não tenho mais tanto desgosto pra essa página daqui. Então, é isso. Obrigada por ter assistido aqui comigo. Até um próximo vídeo. Não sei quando. E o curta vai sair também. Opa, esqueci de fazer um negócio, calma aí. Vejo vocês lá. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.